Olá pessoal, tudo bem? Para finalizarmos a nossa disciplina de administração hospitalar, hoje, na nossa última videoaula, o professor preparou uma revisão da segunda etapa do conteúdo programático, do qual foi desenvolvido nas nossas últimas videoaulas, né? Então, a nossa aula de hoje vai revisar, preparando vocês para o desenvolvimento da nossa avaliação, que já está no Google Sala de Aula, para vocês desenvolver como a gente fez na primeira etapa da nossa disciplina, onde vocês desenvolveram também uma avaliação onde teve algumas questões de múltipla escolhas e uma questão, se eu não me engano, dissertativa, né? Nessa também segue a mesma sequência, claro que a pontuação dessa avaliação vale um pouco mais do que a outra, porque é uma avaliação final, né? Lembrando que as atividades que vocês fizeram durante, né, o decorrer da disciplina também conta como pontuação para o fechamento das notas, e o professor vai estar fechando nas próximas semanas e já disponibilizando para vocês, correto? Mas antes disso, antes de todo esse processo final da disciplina, a gente tem a nossa última videoaula, onde tem essa revisão preparando vocês para esse desenvolvimento da avaliação, tá? Então, dentre dos assuntos que a gente vai discutir fazendo essa revisão, eu só vou dar uma relembrada, né, no que a gente falou, né, no decorrer das nossas aulas. O primeiro assunto, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre os níveis da administração e os principais níveis hierárquicos e organograma, né? O segundo assunto, do qual a gente vai falar também hoje, é a formação de líderes embasando valores humanos, parte 1, correto? E a parte 2 também, falamos sobre isso. Posteriormente, falamos sobre a gestão do conhecimento empreendedor, onde, né, discutimos raciocínio e criatividade, esses dois conceitos que formam todo o processo empreendedor do ser humano. O panorama do empreendedorismo, né, uma nova realidade empreendedora, né, e trazendo para o nosso país, dentro da proposta do que é realmente o empreender, né, e para finalizar o conteúdo programático, né, a administração hospitalar e a gestão da saúde no Brasil, do qual foi feito esse assunto, né, foi desenvolvido esse assunto para vocês na nossa última videoaula, tá? Entre, né, esses assuntos, a gente também desenvolveu uma atividade relacionada ao desenvolvimento da carreira, onde o professor trouxe uma reportagem, uma série de reportagens que discutiu como que é o procedimento da geração de hoje e da geração que está vindo para conquistar e formar como profissional, desenvolvendo uma carreira, correto? Então, a nossa revisão ela começa agora com o primeiro assunto que a gente discutiu, né? Que foi os níveis da administração, principais níveis hierárquicos e organograma. Eu lembro muito bem que nos slides, né, do que a gente discutiu, tinha lá as escolas da administração, no qual o professor colocou aqui, né, grifado. E dentro dessas escolas da administração, a gente tinha a escola funcional, a escola das relações humanas, né, e a escola também da tomada de decisão, correto? O que forma todo esse processo, tanto da escola funcional? O que é a escola funcional da administração? A escola funcional da administração nada mais é do que quando o administrador ou uma organização empresarial, dentro daquele conceito de entender, né, e compreender a administração como gestão, ele utiliza das funções administrativas que a gente discutiu lá na primeira etapa da nossa disciplina, que era o planejamento, organização, direção e controle, para desenvolver de forma prática esse processo gerencial, né, nos departamentos, com os recursos e assim tomar melhores decisões, né? Mas antes dessa tomada de decisão, tem a escola das relações humanas. Por quê? Porque se eu tenho as funções e eu tenho que desenvolver de forma prática, eu preciso ter esse processo de gestão das relações humanas. E aí é onde a equipe gerencial,
né, do qual a gente vai ver daqui a pouco na hierarquia do desenvolvimento administrativo, ele começa a observar que é necessário fazer esse processo de planejamento, organização, direção e controle, mas também atrelado ao relacionamento humano, ou seja, dos recursos humanos dentro da organização, dentro de qualquer entidade, ou seja, de qualquer empresa, entendeu? Independente do segmento, independente do tamanho. Então, se for um hospital, tem que ter tanto a escola funcional, a escola das relações humanas e a escola da tomada de decisão. Se for um supermercado, o mesmo procedimento. Se for uma indústria, o mesmo processo. Por quê? Porque é uma organização empresarial e a organização empresarial é formada por recursos e dentro dos recursos tem que ser gerido esse processo. Por isso que existe a escola funcional, a escola das relações humanas e a escola da tomada de decisão, correto? Que, né, juntando tanto a escola funcional com a escola da tomada de decisão, utiliza os recursos, né, tanto humanos, financeiros, materiais e informacionais, dentro de um processo de planejamento, organização, direção e controle, para tomar a melhor decisão e almejar resultados para o desenvolvimento e alcance da empresa, né, para o crescimento da empresa no contexto geral. Então, dentro desse quesito, foi desenvolvido as escolas da administração. Por que é feito isso? Porque existe uma estrutura organizacional dentro da empresa. E essa estrutura ela é conhecida como formal e informal, né? Normalmente, o que uma empresa organizada e bem gerida que desenvolve todo esse processo das escolas da administração tem a estrutura organizacional, que é a formal, né? Onde, né, existe uma hierarquia, existem os níveis administrativos entre os setores, né? E aí surgem os líderes, os supervisores, né? E o pessoal que faz com que todo esse trabalho aconteça também, que também é o chamado de nível operacional. Então, é feita uma hierarquia, um organograma dentro dessa estrutura organizacional formal. Porém, também pode acontecer, se caso a empresa não for bem administrada, e isso é um grande problema que a gente tem na grande maioria das empresas brasileiras, surge a estrutura organizacional informal. E isso é um grande problema que a gente sofre. Por quê? Porque se a empresa é mal gerenciada, ela não desenvolve de forma adequada, juntamente com as escolas da administração, a estrutura organizacional formal. Então é falho, existe conflitos. E com isso surge a informal, onde surgem lideranças que não estão dentro da hierarquia da empresa, mas surgem conflitos onde pessoas se tornam líderes, prejudicando, né, todo o relacionamento da empresa. Mas isso acontece por quê? Porque a empresa em si não está desenvolvendo, né, todo o processo gerencial como relacionado nas escolas da administração, né, junto com a escola funcional, a escola das relações humanas, a escola da tomada de decisão, né, formando toda essa estrutura organizacional. Porque a gente tem toda uma hierarquia, né? Lembra da pirâmide que o professor desenvolveu? Aqui o professor colocou um mapa mental para a gente entender novamente, revisar, refletir no como que era o desenvolvimento da pirâmide, né? Dentro daquela pirâmide dos níveis administrativos, a gente tem lá, né, os níveis estratégicos, tático e operacional, que está dentro da alta administração, da média administração e da baixa administração, né? Claro, a alta administração relacionada ao nível estratégico, a média administração relacionada ao nível tático e a baixa administração relacionada à parte operacional da empresa. E assim, dentro desses níveis, existem os conhecimentos, que é conhecido como conceitual, né, conhecimento humano e conhecimento técnico. Por quê? Porque todo esse processo forma a estrutura organizacional de uma empresa, correto? Claro, aqui existe o que dentro desses níveis? Os setores,
né? Aonde na parte estratégica fica quem? A parte administrativa da empresa, ou seja, diretores, executivos, correto? Parte tática, supervisores e gerentes, né? Parte operacional, o pessoal que é voltado para a parte técnica da empresa, aquele que a gente fala que carrega o piano, é o chão de fábrica da empresa, correto? Claro, dentro de uma empresa ou uma instituição grande vai ter vários níveis, né? Ou melhor, várias funções, porém, esses três conhecimentos, eles têm que se conversarem, correto? A pessoa que está no nível estratégico, ela vai ter sim mais o conhecimento conceitual, aquele conhecimento mais científico, né, que busca formar as estratégias dentro da alta administração. Porém, é necessário também ele entender do conhecimento humano, que é o relacionamento entre os setores, entre os níveis, e também o conhecimento técnico, que é aquele mais específico, né, ao desenvolvimento da atividade fim da empresa, né, como os níveis tático e operacional também tem que ter o conhecimento conceitual, correto? O conhecimento técnico, o conhecimento humano. Então, esses níveis, ou melhor dizendo, esses três conhecimentos, eles têm que se conversarem entre o desenvolvimento dos níveis hierárquicos de uma organização empresarial, entre a alta, a média e a baixa, né, administração. Então, uma empresa bem estruturada, de uma forma formal, que desenvolve o procedimento das escolas de administração, busca pensar de forma gestora e desenvolve esse processo. Por isso que é de extrema importância entender como que é o funcionamento desse organograma da empresa, né, que é o gráfico, né? O organograma nada mais é o gráfico das funções, da hierarquia, dos níveis, né, de tudo que acontece dentro da empresa. Por quê? Porque se forma uma estrutura organizacional. Então, esse foi o primeiro assunto que a gente definiu, né, como conteúdo programático da nossa segunda etapa. Claro que dentro da aula que eu expliquei para vocês, né, o conhecimento, os conceitos estão mais completos. Aqui o professor só está dando uma explanação revisória, né? Lembrando que todas as outras aulas estão dentro do Google Sala de Aula e se você quer novamente assistir e melhorar os seus conceitos, você está ao critério de vocês a fazer isso e é extremamente interessante. Essa aula é só uma complementação revisória para, né, relembrar esses conceitos tão importantes para vocês, né, e para as organizações empresariais, correto? O segundo assunto que a gente falou foi a formação de líderes, embasando os valores humanos, né? E aí a gente definiu essa aula em duas partes. Dentro da parte 1, né, a gente conceituou o que é os valores humanos. Lembrando que um assunto ele é complementar ao outro, né? Como eu sempre falo, a gente trabalha dentro daquele espiral do conhecimento que começou lá na primeira etapa com a ciência, a arte, a teoria, com as emoções, as funções administrativas do qual eu já falei aqui novamente dentro das escolas funcionais, né? Viemos falando sobre os pilares da educação acoplado às funções, falamos também sobre toda essa parte tipo desse conhecimento administrativo entendido como gestão, correto? E aí agora dentro dessa formação de líderes é a continuidade, né, dentro desse quebra-cabeça do conhecimento que a gente vem tratando em cada aula, né? Então nessa aula que a gente falou da formação de líderes parte 1, falamos dos valores humanos, que está acoplado à parte ética e à parte moral, né? Que a ética é o que eu defini para vocês, é o que o ser humano, na realidade, ele, ele nasce com um perfil, né, de se desenvolver de uma forma em cima de valores éticos. Ele tem a sua personalidade própria, correto? Né? E aí eu até disse para vocês que a ética é formada do bem e do mal, realmente, correto? Porém, existe a moral, que são os costumes, ou seja,
o desenvolvimento, né, conforme o ser humano vai se relacionando em sociedade, com família, com a própria sociedade em si, externa, amigos, né, parentes, e também pessoas profissionais, professores em si, ele vai se tornando, né, pegando conceitos, né, morais que são embasados em regras para formar toda a complementação ética. Por isso que os valores humanos eles têm que ser pautados tanto no desenvolvimento ético como no desenvolvimento moral. E isso é um grande problema da nossa sociedade hoje em dia, onde a gente não tem hoje um processo de formação dos valores pautado na ética e na moral. Existem regras, né? Só que essas regras não estão sendo desenvolvidas, ou melhor dizendo, exercidas pela população, principalmente no nosso país, correto? E isso vem de cima. Claro, os nossos políticos dão péssimos exemplos. E com isso vai formando todo esse conceito ético e moral do ser humano, correto? Muito bem. Então os valores eles iniciam entre o processo ético e o processo moral, onde forma essa personalidade. E esse ser humano ele se torna um dia profissional. Por isso que a gente vê muitos funcionários, muitos donos de empresas que agem de má fé, formando pessoas, né, como deixando legados, péssimos legados, como mau exemplo e não como bom exemplo. Então a gente tem que ter um foco que nós somos exemplos, né? Podemos ser bons exemplos ou péssimos exemplos para a sociedade. E isso a gente cansa de ver. Por quê? Porque os valores hoje em dia, a cada dia, ele se torna falho, né? Ou seja, ele não é formado nem na base familiar, nem na escola e nem nas empresas, nem na sociedade em si, né? A gente discutiu muito isso na nossa atividade, na geração, da conquista das carreiras. E os principais valores que a gente falou dentro dessa aula, dessa formação de líderes, né? Embasado nos valores humanos, porque um líder ele tem que se desenvolver em cima de valores humanos, foi honestidade, coragem, humildade, tolerância e flexibilidade e integridade. Foi esses 5 valores que a gente definiu como estrutura dorsal de uma formação de um líder, correto? E isso a gente tem que mencionar novamente. Por quê? Porque um ser humano, como eu disse naquela aula, ele às vezes ele não está num cargo de líder e dentro daquela estrutura organizacional que nós vimos, né, revisou há alguns minutos atrás. Às vezes não, mas ele é inspiração para outro. Talvez dentro da empresa, na família, na religião, em qualquer lugar. Então ele tem que ter essa formação ética e moral conceituada em cima de valores, mesmo ele não sendo um líder, ou seja, exercendo um cargo de liderança dentro de uma organização. Mas um dia ele pode vir a exercer. E é isso que tem que ser observado por nós, que somos estudantes, que somos pessoas que estão agregando conhecimento para se tornar melhores a cada dia, correto? Porque hoje eu posso não ser um líder, né? Ou melhor, exercer um cargo de liderança, mas amanhã eu posso vir, sim, a exercer esse cargo. E se eu não tiver preparo em cima de honestidade, coragem, humildade, tolerância, flexibilidade e integridade, como que eu vou desenvolver essa função? E o que isso acontece hoje, atualmente, dentro das organizações. Pessoas são líderes que não foram preparadas para ser, por elas mesmas e pelas próprias organizações. Pessoas são governantes do nosso país, né? E não foram preparadas, não se prepararam para ser líderes.
Por isso que a gente tem um índice de corrupção muito grande. Por quê? Porque essa liderança que a gente tem, tanto na parte política, correto? Pública, como dentro das organizações, elas se corrompem porque os valores, tanto pautado na parte ética, do bem e do mal e das regras morais, não existe hoje. Porque a nossa escola talvez não ofereça, com certeza, né? As nossas famílias também não, e as nossas organizações empresariais também não. Correto? Então a geração de hoje, ela é muito fraca em cima desses valores, né? Honestidade, será que hoje existe pessoas honestas? Eu creio que existe, mas existe um pequeno percentual de pessoas que preservam o caráter, né, honesto, né? Coragem, sim, mas eu não estou falando de coragem da pessoa ir lá e brigar com a outra pessoa, não. Estou falando de coragem de assumir, de olhar para si próprio e falar assim, meu, eu tenho que melhorar a cada dia. Por quê? Porque eu tenho que ser o melhor ser humano. Entendeu? Eu tenho que assumir os meus erros, né? As minhas falhas quando acontece um erro. É fato. Isso, será que a sociedade de hoje está fazendo? Não. Por quê? Porque a sociedade de hoje não é criada em cima dos valores, principalmente no início, que é a honestidade. E as empresas? Como que são formadas? Entendeu? Porque as empresas é formado por recursos, correto? E um dos recursos, que aí eu não vou falar, não vou explicar novamente o que é recurso, que a gente já viu nas nossas aulas da primeira etapa da disciplina, mas um deles é o recurso humano. Ah, professor, mas hoje é tecnologia, não vai ser substituído por robô totalmente. Entendeu? A tecnologia está aí. Só que a pessoa controla a tecnologia, o ser humano controla a tecnologia, correto? Então é necessário ter valores e não tratar as outras pessoas como máquina, sem valores, porque um robô ele não é criado em cima de valores, ele é mecanizado e nós não. Nós temos que ter os nossos valores. Lembra das emoções que a gente falou em uma determinada aula? A gente é feito de emoções e razões. Só que se nesse meio termo eu não tiver os valores humanos, como que eu me formo como um líder? Como que eu me formo como um chefe, né? Melhor dizendo, um líder de família? Não tem como. Entendeu? Então, honestidade, coragem, né? Eu vou pular a humildade que depois eu volto. Tolerância e flexibilidade. Será que a sociedade hoje, as pessoas que estão em cargos de líderes, pessoas que querem ser líderes, será que se preparam com essa tolerância e flexibilidade? Será que os gestores hoje das organizações têm tolerância e flexibilidade? São poucos, pessoal. Por quê? Porque cada um, né, se importa com si próprio, né? E aí, e a integridade? O que é ser íntegro? Ah, é ser honesto? Ser íntegro é ter a capacidade de ser honesto, sim, no momento bom e no momento ruim. Ou seja, não aceitar qualquer coisa, propina, como a gente está vendo. Entendeu? Essa é ter resiliência, né? A capacidade de sempre estar desenvolvendo, criando formas alternativas que solucionam problemas, né, em momentos difíceis. Isso é ser íntegro. Não é só no momento fácil. Será que as organizações hoje estão dentro dessa proposta íntegra? São poucas. Por quê? Porque não se tem humildade mais, né? Que é um dos principais, ou se não o principal valor humano, né? Que aí até eu comentei nessa aula que Jesus tinha todas essas qualidades, porque ele era um líder e ele veio na Terra para aprender a ser humano sem precisar. Olha que humildade, entendeu? Agora, será que nós temos a honestidade, a coragem, a humildade, a tolerância, a integridade, né? Ou seja, a humildade de assumir as nossas falhas e melhorar a cada dia, pautando isso em valores humanos, deixando exemplo para a geração que está vindo? E aí? Esse é o problema que a gente vive hoje. E isso vem, né, para as organizações. Por isso
que dentro dessa proposta do aprendizado de valores, área pessoal e área profissional, porque todo esse conceito que a gente viu dentro da nossa disciplina também faz parte da pessoa nossa, não só da profissional. Eu disse para vocês no primeiro dia de aula, a gente se forma primeiro como ser humano para se tornar um excelente profissional. Agora, se eu for um péssimo ser humano, como que eu vou ser profissional? Uma coisa é ligada à outra, por isso que eu tenho que buscar conhecimento, né? E dentro desse processo de valores, se esses valores são pessimamente mal formados, o que a gente vai ter dentro da área pessoal e profissional? Será que vai ter ambição? Ou a gente vai ter ganância? A gente vai ter ganância, porque a ganância é aquilo, né, que o ser humano busca a qualquer custo, correto? Né? Para ele conquistar as coisas, ele tem que derrubar alguém, porque ele é ganancioso, né? Diferente da ambição, que a ambição é pautada sim nos valores, na cooperatividade e não na competitividade somente, pessoal. Hoje, as pessoas, por não ter esse aprendizado dos valores aqui, né, tanto pessoal como profissional, são extremamente competitivas e esquecem da cooperatividade. E aí, o que acontece? Se tornam gananciosas, porque a ambição é o quê? A ambição é aquilo que a pessoa busca como foco e objetivo. Só que a ambição, ela não pode esquecer a cooperatividade e ser só competitiva, porque se ela for competitiva, ela se transforma em ganância. E aí, o ser humano ele começa a querer a qualquer custo, independente da situação. Aí ele esquece de ser honesto, ele esquece de ser corajoso, de assumir os seus erros e melhorar, de ter humildade, de ter tolerância, de ter integridade. Ou seja, ele esquece de ser ético e ter moral. Entendeu? Cadê os valores humanos? E infelizmente, hoje, a maioria dos líderes que estão em empresas, às vezes, e na política, em setores públicos, e são chefes de família, não tem isso. Correto? Só são gananciosos. Estão formando, deixando um legado de mau exemplo para quem está vindo. Infelizmente. E você quer ser assim? Eu não. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Buscar esse conhecimento do qual o professor vem falando desde o início das nossas aulas para a área pessoal e profissional. Então, tudo isso que a gente falou, a gente desenvolve para a vida nossa. E vida é uma só. E dentro da vida existe a pessoa, existe a profissão. Correto? Por quê? Porque esse processo eu tenho que formar líderes embasando em valores humanos, que aí foi a nossa o terceiro conteúdo, que foi a formação de líderes embasando os valores humanos, parte 2, onde a gente conceituou de forma específica o que era essa formação, o que era a liderança, né? Dentro de uma organização empresarial. Existe o quê? Existe o chefe e existe o líder. E aí? Será que o líder ele é pautado em valores humanos ou é o chefe? Eu acho que é o líder. Eu tenho certeza que o bom líder ele busca ser formado em cima daqueles valores. O exemplo, Jesus, e o exemplo que também, os exemplos que eu mencionei de grandes líderes como Santos Dumont, né? Como Ayrton Senna, que eu falei para vocês, né? Como também o professor daquele filme que eu até citei, da Mente Brilhante, correto? John Nash, né? Lembrei agora. John Nash, né? Que descobriu, aqueles eram empreendedores de forma de líderes. Steve Jobs, a gente pode falar, que eu não citei naquela aula de empreendedorismo, mas que também pode ser conceituado como um excelente líder e empreendedor. Entendeu? Jesus Cristo, nem se fala, correto? Então, líder e chefe. O que é líder? O que é chefe? Líder
está voltado à autoridade, e a autoridade está voltada a respeito. Geração de respeito, pessoal. Então, todos esses personagens que eu acabei de mencionar, que eu citei naquelas aulas de empreendedorismo, tinham respeito, eles conquistavam respeito, então eles deixaram um legado, eles foram líderes. E o chefe dentro da organização? O chefe, ele exerce poder. Então ele faz com que as pessoas façam as coisas para ele de uma forma obrigada. Então ele não conquista respeito. Correto? Né? Então há uma diferença muito grande de chefe e líder. Ser um líder é se pautar em valores humanos, princípios éticos, morais, correto? Formando, deixando um legado, não sendo um chefe, correto? E aí a gente discutiu como que é esse líder e sua equipe, né? Dentro desse processo de estilos de liderança. Como que esse líder deve ser? Será que ele deve fazer o que todos, né, no caso o líder de sua equipe, ele tem que fazer o que as pessoas querem ou o que é preciso ser feito? E aí eu dou o exemplo novamente de Jesus. Jesus não fazia o que os outros queriam. Ele fazia o que era preciso ser feito. Por quê? Porque nem todo mundo, se a gente lê a história de Jesus, nem todo mundo foi curado. Claro, Jesus queria curar todos, correto? Mas olha como é interessante. De forma espiritual ele queria, mas e de forma humana? Né? Entendeu? Então ele tinha que fazer com que as pessoas fossem melhor. E um líder, ele inspira a fazer isso. Então ele não faz o que as pessoas querem, mas sim o que é preciso ser feito. E um líder dentro de sua equipe tem que ser assim. Porque senão ele começa a ser manipulado. E quantos líderes dentro da área política e dentro das organizações e até mesmo dentro das famílias são líderes manipuláveis? Porque fazem tudo o que as pessoas querem. Olha, vou dar um exemplo de família. Quantos pais e mães, vamos falar de pai, que você vê fazendo os gostos dos filhos? Entendeu? Não corrigindo os filhos. Recebendo ordem dos filhos. E filhos que eu estou falando, crianças. E aí, como que é esse líder como pai? Não pode. Ele tem que corrigir. Por quê? Porque a família dele é a equipe dele. Agora, se ele faz isso dentro da família dele, será que ele não faz isso na empresa? Talvez ele não se torne um líder, ele se torne um chefe, porque ele só exerce poder lá. E ele esquece. E aí, olha como ele não forma outros líderes, nem na empresa e nem na família. Isso é ruim. E é o que a gente está deixando hoje, infelizmente, para a nossa sociedade, para a nossa geração. É preciso refletir nisso, pessoal. Ah, mas eu não sou líder, mas um dia você pode ser. Ah, mas hoje eu não tenho família. Mas você faz parte de uma família, você vai constituir uma família. E você tem que ter essa visão. Correto? Tá? Vamos lá. Estilos de liderança. A gente tem aqui os determinados, aquele focado. Ele é bom? Tem que ser focado, correto? O agregador, aquele que agrega todo mundo, consegue estimular, inspirar as pessoas, legal? O democrático, que aceita, que ouve, que tem tolerância, flexibilidade, isso é bom? Muito bom. O engajador, aquele que também, né, olha, ele estimula a pessoa a se desenvolver com o seu potencial. O conselheiro, que ele visa, né, ele dá um estímulo para a pessoa focar no futuro, desenvolvendo no presente. Isso é bom? Isso é bom. Todos os aspectos de liderança, os estilos de liderança é importante, mas um bom líder ele não pode ter somente um ou ser bom em um. Ele tem que ter, se desenvolver em todos. Claro, como eu disse para vocês na nossa aula, que um líder, ele sempre vai ter um perfil mais determinado, o agregador, o engajador, ou conselheiro. Fato, isso é. Só que ele também tem que se conceituar dos outros, porque aí ele se torna um líder completo. Jesus era assim. Aqueles empreendedores que eu dei o exemplo naquela aula, eram desse jeito. Ah, professor, mas eles cometiam falha a não ser Jesus? Sim, cometiam. Mas sabe o que eles faziam? Eles queriam fazer o melhor e não somente ser o melhor. Entendeu? Existe uma diferença muito grande de
fazer o melhor e ser o melhor, pessoal. Tem gente que só tenta ser o melhor. E aí, quando ele só tenta ser o melhor, ele vira somente competitivo. Aquele que busca fazer o melhor, sabe que ele é extremamente cooperativo. Por quê? Porque a cada dia ele sempre faz o melhor. E ele nunca olha para ele falando que ele é o melhor. Por quê? Porque ele tem um valor chamado humildade. E aí a gente tem que pegar esse exemplo de Jesus Cristo como ser humano. Isso é extremamente humilde. Servir para ser servido. Não é? Fato. Um líder é isso. Aquele que quer ser o melhor, ele é chefe. Ele exerce poder. E aí, pessoal, a gente entra nesses aspectos que fazem um líder gerenciar a sua equipe. O que são? Conhecimento, habilidades, atitudes, valores e o entorno. Ô professor, o que é o entorno? O entorno é um todo. É como que ele vê a integração de todo o processo. Então a gente tem que ser um líder que tem a chave, correto? Conhecimento, habilidades, atitudes e valores. Dentro desse entorno que é a sociedade em si que eu estou falando, família, escola, religião, empresa, a todo o processo que você tem relacionamento. Por isso que eu falo, às vezes você não está num cargo de liderança, mas você pode exercer, você tem que se preparar. Ou às vezes você é um líder para uma pessoa, para a sua família, para o seu amigo que se espelha em você. Então, se você não tiver ética, né, e não tiver princípios morais, princípios éticos, pautado em valores humanos, o que você está deixando um legado para as pessoas, para a geração que está vindo? Péssimo exemplo, que é o que a gente está formando hoje. Eu não. Sabe por quê? Porque eu tento fazer o melhor a cada dia e eu quero que vocês, meus alunos, façam isso com o nosso conhecimento que a gente está finalizando a nossa disciplina hoje. Correto? Vamos para o próximo, para a gente já ir encerrando a aula, tá? Gestão do conhecimento empreendedor. Essa aula foi muito show de bola, né? A gente falou do raciocínio e da criatividade do empreendedorismo. Definimos que empreendedorismo não quer dizer somente voltado para empresas, para constituir negócios. Não. Está pautado no raciocínio e na criatividade. Raciocínio de pensar, de usar o cérebro para desenvolver a criatividade. Todo ser humano tem o quê? Raciocínio. E ele tem que buscar ser criativo em cima do quê? Do conhecimento. E aí o conhecimento, a gente tem o conhecimento tácito, que é pautado na experiência, correto? Que a gente aprende com o outro. Por isso que eu tenho que ter valores. Por quê? Porque se eu busco o conhecimento tácito do outro, eu também tenho que passar isso para o outro. E se eu aprendo ou entendo de forma e aprendo errado, o que vai acontecer? Eu vou passar de forma errada. E como que eu vou formar esse líder? Entendeu? Então o conhecimento tácito é desenvolver sim o raciocínio e a criatividade dentro da base da experiência, aperfeiçoado, como a gente viu lá no início das nossas aulas, pela ciência, que é o conhecimento explícito, que aperfeiçoa aquilo que você já aprendeu e entendeu e aprendeu. Você está melhorando, ou seja, você está fazendo o melhor e não buscando ser o melhor de forma competitiva, pessoal. Nos dois, você tem que ter raciocínio e criatividade. Por quê? Porque é a busca do conhecimento. É fazer isso. E aí, o que a gente faz? Transforma esse processo aqui em conhecimento, né? Empreendedor e sabedoria. A transformação do conhecimento em sabedoria, pessoal, né? Aonde a gente se torna essa busca do empreendedor. E aí, esse conhecimento, ele é pautado, essa transformação na sabedoria é pautado no que a gente viu lá no nosso início das aulas, das funções administrativas junto com os pilares da educação. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Correto? Por quê? Porque todo esse, eu não coloquei aqui, mas todos esses pilares formam o aprender a empreender. Porém, eu tenho que ser transformado esse conhecimento em cima do meu raciocínio, da criatividade, com conhecimento tácito e experiência, né? Num contexto geral, pessoal.
né? Ou ciência, melhor dizendo, conhecimento explícito, né? Um conceito geral para formar esse empreender. Tá? Você é um ser empreendedor, só que eu tenho que buscar essa transformação do conhecimento empreendedor, da sabedoria empreendedora a cada dia. Né? Por quê? Porque como que é o panorama do empreendedorismo nessa nova realidade empreendedora? Eu não estou falando desse novo normal, como eles estão falando, porque sabe o que é o novo normal, pessoal? É viver o presente. Tá? Parar de falar, mas isso é coisa do futuro que veio agora. Não, tudo bem, é futuro, é. Só que se eu não viver o presente, o meu futuro, ele está arruinado. Entendeu? Então, qual que é essa nova realidade? Eu tenho que enfrentar a realidade cara, eu tenho que buscar raciocinar e criar alternativas que solucionam problemas, pessoal. Correto? E aí, dentro desse panorama do empreendedorismo, a gente tem essa realidade empreendedora que está ligada às características empreendedoras, do qual eu falei para você. Aí volta novamente, ó, planejamento, autoridade e realização. Ou seja, planejamento a gente já viu, é a função principal da administração, está dentro das escolas funcionais, do que a gente já falou hoje. Correto? Está dentro das funções administrativas. Então, um empreendedor, ele tem que ter uma característica de planejar, pensar para tomar decisões. Olha só, olha como a gente envolve todos os conceitos que a gente falou. E aí, se esse empreendedor ele busca planejar, ele busca ter autoridade, conquista de respeito. Olha só, a característica também de um líder é empreendedor. Por quê? Porque ele tem que fazer acontecer. Realização. As três características é planejamento, autoridade e realização. Gravem isso, pessoal. Eu tenho que pensar para agir, conquistando o respeito, deixando o legado para realizar. Porém, eu tenho que enfrentar essa realidade de frente. Tá? Por quê? Porque aí eu venho aqui, ó. Empreendedorismo e sua segmentação. Empreendedorismo e intraempreendedorismo. Ou seja, o intraempreendedor, lembra que eu falei para vocês? O que é o empreendedor? É aquele que ele cria, né, através do raciocínio dele, algo que soluciona um problema, correto? E ele busca fazer com que aquilo mude o ambiente dele, correto? Desenvolvendo algo para a sociedade e conquistando, sim, um rendimento para ele. Fato. E o intraempreendedor é quase a mesma coisa. Só que ele faz isso dentro de uma organização empresarial, como empregado. Correto? Então, o empreendedor é aquele que busca solucionar ao criar algo, sim, tá? Mas ele, às vezes, ele quer ser um empresário em cima disso, mas ele tem que ser um empresário para fazer algo que mude o ambiente também. Correto? Ele tem que ser apaixonado pelo que faz. O empreendedor também, mas ele vai mudar o ambiente dentro da onde ele trabalha. Entendeu? Mas ele tem que ter as mesmas características do empreendedor? Sim. De um líder? Sim. Ele tem que ter planejamento, autoridade e realização? Sim, os dois têm que ter. Correto? Tá? Por quê? Porque hoje a gente tem o quê? O nosso empreendedorismo no Brasil, como que é? É só pautado em cima da competitividade, pessoal. Não pode ser. Ele tem que ser pautado em cima do raciocínio, da criatividade, dos valores, da formação de líderes. Entendeu? Mas professor, mas o empreender não é fazer algo para ganhar dinheiro? Sim, mas para eu fazer isso, o que eu tenho que desenvolver primeiro? Buscar o meu conhecimento, aperfeiçoar mais isso, ter esses valores, tudo que a gente falou até agora. Correto? Tendo essa visão empreendedora, que é visualizar além do alcance. Lembra que eu disse para vocês isso? Né? A importância do empreendedorismo para a comunidade é mudança mesmo. Correto? O Brasil está precisando de empreendedores, pessoal, que façam com que essa comunidade coloque o seu potencial, formando gerações de líderes que desenvolvam esse país, como eu disse semana passada. Entendeu? E não regredindo. E não falando que o empreendedorismo é só ganhar dinheiro. Não é. Para ganhar dinheiro, eu tenho que fazer todo esse processo, eu tenho que estudar, eu tenho que aperfeiçoar o meu conhecimento. Eu tenho que me formar empreendedor, eu tenho que me fazer melhor e não só querer ser melhor, pessoal. É isso, correto?
Por quê? Porque a importância do empreendedorismo para a comunidade é todo esse processo. Por isso que aqueles seres empreendedores que eu citei dentro dessa aula, como líderes também, mudaram a sociedade em si, deixaram o legado. E como outros que vocês conhecem, que eu não citei. Né? Como Jesus mudou. Jesus dividiu a história, pessoal. Antes de Cristo e depois de Cristo. Quem fez isso? Só uma pessoa que é empreendedor. Só uma pessoa que teve a humildade de vir como ser humano. Aprender a ser ser humano sem precisar. Será que a gente está disposto a ser isso? Né? Para mudar essa comunidade, tirar esse pensamento somente de competitividade. Professor, mas quer dizer que não existe mais competitividade? Sim, existe, mas eu tenho que ter cooperatividade. É isso que eu tenho que imaginar. Criar alternativas raciocinando, entendeu? Colocando isso para pensar, fazendo o melhor. E não querer somente ser o melhor, mas eu quero fazer o melhor. E fazer o melhor eu tenho que fazer todo dia. É isso. Correto? É assim que é o panorama do empreendedorismo. E aí, para a gente finalizar, a gente falou da saúde no Brasil, né? Porque muito se fala, a saúde, nossa, com a pandemia está com colapso, meu, a saúde sempre foi colapsada. Por quê? Porque a nossa gestão brasileira, num contexto geral, sempre foi problema. Correto? E aí vem, como que está a saúde? A gente falou do histórico da saúde no Brasil. Né? Colonização, império, após a independência. Os problemas já existiam, correto? No império, que era extremamente pobre, só a burguesia, né, tinha acesso a isso, o pessoal que era escravo, trabalhador, não tinha. Né? E após a independência, poxa, será que melhorou? E aí, gente? Continua do mesmo jeito. Olha hoje. Quem tem mais acesso? Quem tem mais dinheiro? Deveria ser assim? Não. Deveria ser um torno de igualdade. Correto? Mas não é. Não é. Ah, então quer dizer que hoje está pior do que antes? Em alguns termos, sim. Sim. Ou está do mesmo jeito. Entendeu? Qual que é o objetivo básico da saúde no Brasil, pessoal? A gente falou do conceito legislativo, conceito administrativo, a gente falou legislativo. Todo ser humano tem direito à saúde no Brasil, isso é lei. E aí, você observa isso? A gente viu que não. Entendeu? Na realidade, não acontece. Por quê? Porque a gestão não faz isso acontecer. A sociedade como um todo não faz isso acontecer. Entendeu? Então, esse objetivo básico também administrativo, que é uma disciplina que faz com que as pessoas sobrevivam, né, dentro desse processo, tenham mais qualidade de vida, não existe. Porque é mal gerido o dinheiro público. Porque esses líderes, que não podem ser chamados de líderes, que são chefes de Estado, acabam com a nossa sociedade, manipulam a nossa sociedade, e a sociedade aceita e transforma a própria sociedade em pessoas que não se desenvolvem a cada dia no nosso país. Correto? E a situação da saúde no Brasil? Já falei, desafios da saúde no Brasil. Tremendos. Falta médico. Correto? Né? Falta recursos. Ah, professor, mas agora com a pandemia? Não. Por quê? Porque a nossa saúde sempre teve colapso. Correto? A pandemia só piorou o processo. A partir do momento que você vê chefes de Estado construindo hospitais de campanha e não se utilizando, hospitais que ainda nem construíram e já foram desmontados, que gestão administrativa hospitalar da saúde teve? Nenhuma. Por quê? Porque corrompeu. Porque cadê os líderes? Cadê a ética? Não teve. E a sociedade também está dentro desse bolo. Porque hoje a gente está formando, infelizmente, pessoal, abram os ouvidos para isso. A gente está formando mais pessoas que são corruptas do que pessoas que não são corruptas. Gente, professor, você não pode falar isso. Falo porque é fato. Eu não quero que o meu filho, minha filha,
seja assim com a minha sobrinha, com o meu sobrinho, com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que eu não conheço, seja assim. Por isso que eu estou falando para você e eu quero que você também faça isso. Entendeu? Né? O que o líder faz? Lembra que eu falei? O líder não faz o que os outros querem que ele faça. Olha o que os políticos fazem. Olha o que as pessoas dentro das empresas fazem. O que eles querem. Né? O que as pessoas querem que faça. A gente tem que fazer o que é preciso ser feito. E preciso ser feito é formar um pensamento com raciocínio, criatividade, com conhecimento. Certo? Então, nossa saúde é colapsada. E aí a gente falou do SUS, da criação do SUS. Correto? Que começou lá em 1953, com a criação do Ministério da Saúde. Mas, com problemas políticos, eu defini para vocês. 1% do orçamento, né? Influência dos partidos políticos. Ó, sempre a política. 1%. Sabe quanto que é hoje? 3%. Melhorou alguma coisa de 70 para cá? Nada. Então a saúde já estava colapsada. Já começa por aí. 86, oitava conferência que marcou, né, Nacional da Saúde e o esboço para a criação do SUS. Ali, ó, de 53 a 86 que começou a formar o SUS, gente. É muito tempo e as pessoas morrendo. Aí em 90 foi a lei que regulamentou a criação do SUS, em 1990. Entendeu? E o SUS, o plano SUS é excelente no papel. Mas na prática não é desenvolvido. Por quê? Porque tudo que a gente falou dentro da nossa disciplina não é feito. Infelizmente. Ah, professor, mas quer dizer que eu tenho que fazer, quando eu for trabalhar lá, técnico em radiologia? Você vai ter que fazer dentro da sua área. Mostrando para quem vê e quem quer ser igual a você, que você tem todas essas competências que essa disciplina aqui e outras que fizeram parte do seu curso formou. Correto? É isso, pessoal. A nossa disciplina, a nossa revisão foi em cima disso. Eu espero que vocês estejam assistindo os vídeos, né, as videoaulas que eu fiz e que absorvam esse conhecimento. Claro, como eu disse, em grandes partes das nossas aulas, eu queria estar com vocês dentro de sala de aula. A gente aprenderia mais? A gente teria mais interatividade, sim. Correto? Mas infelizmente não é. A gente não está impossibilitado a fazer isso nesse momento, tá? Mas lembre bem, todo esse conceito que eu estou falando para vocês, e eu deixei bem claro, não é por causa que a pandemia trouxe um colapso à saúde. A saúde brasileira já estava colapsada. E eu falo novamente, não acredito que está morrendo todas essa quantidade de pessoas com esse vírus. Não descarto que o vírus exista. Ele existe. Mas que tem muita política, muita corrupção em cima desse vírus. Talvez no mundo, mas falando de Brasil, sim. E isso está impossibilitando nós de entendermos todo um processo e aperfeiçoarmos os nossos conhecimentos. Por quê? Porque a gente está tendo que estudar dessa forma. E tem muita gente falando que é coisa do futuro. Ah, é interessante. Pessoal, a tecnologia é um complemento ao ensino, a tudo. Mas ela não é única. Entendeu? Então, pessoal, claro que eu gostaria muito de estar com vocês, né? Mas infelizmente todo esse processo corrupto não deixa. Certo? Mas a gente está fazendo o melhor sempre. Correto? Repito, o vírus existe. Sim. Tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado. Mas eu acredito que tem muita coisa por detrás disso, certo? Que está prejudicando a nossa população. E você sabe disso. Entendeu? Nem todo mundo está morrendo por causa do coronavírus. Certo? A saúde nossa já estava colapsada. E eu provei para vocês no conhecimento que eu passei. E se você pesquisar, você vai ver que é fato. Entendeu? Então, entenda isso. O conhecimento não é para ser manipulável. Eu falei isso lá na primeira aula nossa. A ciência tem a capacidade, né? A teoria em si de manipular. Tem que ser uma complementação.
da ciência. É isso que a gente tem que entender. Porque o que eles fazem? Uma manipulação. Correto? Muito bem. Eu agradeço a vocês e por último, para finalizar, eu deixo aqui a reflexão, né? Para vocês. Qual que é a reflexão da semana? O conhecimento é uma semente que, gerida pelo saber da educação, no qual empreende o fruto chamado criatividade humana. Obrigado pelo conhecimento e aprendizado que vocês me proporcionaram e continue neste caminho chamado de estudo, frutificando a semente do conhecimento. Pessoal, muito obrigado de coração. Eu agradeço por eu ter lecionado essa disciplina a vocês. Que sejam todos abençoados por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ótimos estudos, continue focado nos estudos e desenvolva a nossa avaliação. Se vocês assistirem esse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra a nossa avaliação. Correto? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Esse material, pessoal, esse conteúdo, o vídeo vai estar para vocês na plataforma, claro. Mas esse material não, vocês vão ter que assistir para desenvolver a avaliação. Obrigado, e como eu disse, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo abençoe todos vocês, porque o conhecimento é fascinante. Abraços do professor Adriano.